Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das datas comerciais mais importantes do Brasil, o Dia dos Namorados. E eu quero compartilhar aqui, não está aparecendo na tela, mas eu vou fazer aparecer aqui. Espera aí. Os 4 erros que você comete ao definir a sua estratégia para o Dia dos Namorados. Isso mesmo, os 4 erros estratégicos que você comete ao definir aí o seu pacote, a sua estratégia justamente para essa data, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao primeiro erro. O primeiro erro é o que? Pensar apenas nos casais. Por que eu falo pensar apenas nos casais, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas esquecem dos pais que têm filhos. Então eu, por exemplo, eu tenho a minha filha. Eu não, muitas vezes eu não tenho com quem deixar ela. Poxa, se eu vou celebrar uma data dessa que seja num restaurante, que seja em um motel, que seja num restaurante de um motel, eu preciso de um local para deixar a minha filha. O que eu vou fazer com a minha filha? Eu vou deixar com um parente? Muitas vezes o meu parente também vai celebrar essa data. Um amigo vai celebrar essa data também. Então, eu preciso pensar nos meus filhos. E você, né, como dono, como proprietário de um negócio, você tem que oferecer essa solução para um cliente. Então, qual que é a solução, por exemplo? Uma solução é você oferecer uma equipe de recreação aqui nessa data. É você oferecer uma equipe com babysitter, por exemplo. Claro, você cobrar um valor sobre isso, mas você oferecer uma solução para esse público, para quem tem filhos. Não é pensar apenas no namorado, na namorada, aquelas pessoas que estão iniciando um relacionamento ou que já estão namorando há algum tempo, porém não têm crianças. Alguns casais, né, já estão casados há algum tempo ou começaram um relacionamento e já têm filhos e necessitam desse Vale Night, por assim dizer. E você pode oferecer esse Vale Night para esses casais. Segunda dica que eu te dou aqui, segundo erro, na verdade, que nós cometemos, é não pensar no público com restrições alimentares. Então muitas vezes eu penso aí no público tradicional, todo mundo come carne, todo mundo come peixe, mas não é todo mundo, pessoal. Hoje nós temos aí o público vegano, o público vegetariano, e eu vejo que muitas vezes o mercado em si, né, seja hotelaria, seja um restaurante, acaba não olhando para esse público, acaba não prestando atenção nesse público. E é um público que tem um poder aquisitivo, um poder aquisitivo alto, que tem um poder aquisitivo bacana, porém que acabam não encontrando opções nesse período, ou se encontram, são opções bem limitadas, entendeu? Então você tem que começar a olhar para esse público também, não apenas olhar para o público tradicional, mas olhar para o público que também tem restrições alimentares, ok? É uma outra dica e um erro que muitas pessoas acabam cometendo. Terceira dica, eu ia fazer 2, mas é 3. Terceira dica, não focar na experiência. É uma data, pessoal, muito importante para quê? Para você focar na experiência, para você oferecer mais experiência para o seu convidado, para você oferecer mais experiência para o seu cliente, para você gerar mais negócios. Porém, eu vejo muitas pessoas indo pelo tradicional, não focando na experiência, não buscando novas alternativas. Poxa, como assim experiência, Josué? É uma data, poxa, de você oferecer pacotes diferenciados, com buquê de rosa, por exemplo, com vinho, com champanhe ou espumante, que seja. Às vezes 2 xícaras ali para o casal, claro que ele vai pagar isso, né? Mas 2 xícaras personalizadas com a foto do casal. Às vezes a pessoa quer um travesseiro com a foto do casal, uma camiseta com a foto do casal. Não sei, pessoal, sabe? Um azulejo com a foto do casal. Existem N alternativas que você pode oferecer nessa data como diferenciais e como experiência para os seus clientes, sabe? Decoração com pétalas no apartamento, você pode colocar velas, mas não coloquem aquelas velas que podem tacar fogo no apartamento. Coloquem velas eletrônicas, ok? Então coloquem velas eletrônicas no apartamento, sabe? E cobre por isso. Ofereça experiência e cada vez mais experiências melhores, ok? Justamente para que o seu cliente, para que o seu convidado tenha uma noite única, uma noite muito especial. Quarta e última dica, pessoal. Vamos à quarta e última dica. Oferecer apenas uma opção. Isso mesmo. Eu vejo muitos negócios oferecendo uma opção tabelada. É essa e pronto. Se você quiser outra coisa, eu não consigo te oferecer. E isso não é legal. Você tem que ter uma opção onde o cliente possa
né, ter uma opção personalizada, por exemplo. Vamos dizer que você comece com uma opção básica ali com pétalas no apartamento, as velas eletrônicas que eu falei e balões, por exemplo, no apartamento. Balões simples, balões, né, que você vai colocar lá uns 10, 12 balões no apartamento em formato de coração, por exemplo. Né? E esse é o seu pacote definido. Mas por que não ter uma opção personalizada, né, para aquele cliente que tem um poder aquisitivo maior, para aquele cliente que quer uma suíte, para aquele cliente que quer um jantar privativo, para aquele cliente que quer um passeio de helicóptero, por exemplo, para aquele cliente que deseja um buquê de rosa, espumante, vinho, sabe? Você tem como oferecer isso. E claro, você vai cobrar isso do seu cliente. Então tenha uma opção A e uma opção B, uma opção diamante, uma opção ouro, por exemplo, ou prata, ou ouro. Aí você que escolhe o nome. Mas tenha mais opções para oferecer para o seu cliente. Por quê? Porque tudo isso daqui vai converter em quê? Em vendas diretas. Afinal, hoje é o domingo das vendas diretas. Esses pacotes você não vai conseguir comercializar em canais normais como Booking, Decolar, Expedia, Airbnb. Não, você vai conseguir comercializar aonde? No seu canal, no seu Instagram, no seu motor de reserva, e é a oportunidade do quê? De você ganhar dinheiro, de você faturar, de você rentabilizar. Mas além disso, é a possibilidade de você impactar o seu cliente e de você gerar mais negócios no futuro, tá bom? Por quê? Porque se ele tiver uma boa experiência, se ele tiver um bom relacionamento com você, com certeza ele vai voltar a te prestigiar em outros momentos, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa dica. Um abraço, até sexta-feira, fiquem com Deus.